Ufa, gente, e a gente ainda está conversando sobre auxinas, né? Não se preocupem não que só o que tem sobre auxinas é mais do que todos os outros hormônios vegetais juntos. Auxinas, os principais hormônios das plantas. Além do que a gente já falou sobre regulação dos tropismos e o fenômeno de dominância apical, auxinas ainda tem várias outras atividades. Lembrando então para vocês que auxinas, elas induzem a partenocarpia, ou seja, a produção de frutos sem semente. Cuidado com a besteira, né? Apesar de você poder usar auxinas para produzir frutos sem sementes, em escala comercial, em larga escala, nós não trabalhamos com auxina para produzir frutos sem sementes, né? A gente prefere, moçada, produzir plantas triploides, como a uva 3N ou a melancia 3N, que é aquele lance, né? Quando a uva é 3N, quando a melancia é 3N, a meiose, ela é anômala, que nem acontece, gente, lá com a banana, e aí fabrica células sexuais com o número errado de cromossomos, células sexuais inviáveis nesse caso, não fecunda o óvulo, e aí no que não fecunda o óvulo, não vai formar semente, né? Então, para produzir em escala comercial plantas sem semente, nós não vamos trabalhar com auxinas, a gente vai trabalhar nesse caso lá com a produção de plantas triploides normalmente lá, como a melancia sem semente e a uva sem semente. Não é imitação da banana na natureza, que ela é triploide também. Falamos sobre isso em aulas passadas já. A gente, pessoas, tem ainda que auxinas, elas podem induzir o enraizamento de estacas, ou seja, se você tiver afim de fazer uma muda por estaquia, lembra, moçada, como é que é a estaquia? Era uma vez uma planta, era uma vez o galho da planta, cortei o galho e enfiei no chão, e aí os meristemas laterais formarão raízes adventícias, novos galhos, folhas e etc. E vai virando uma plantinha nova nesse caso. O problema é que enquanto não forma raízes, não absorve água, né? O que quer dizer que a estaca, a muda, ela pode morrer antes de conseguir formar raízes para absorver água. Daí a gente citou esse truque. Você pode, cortou a estaca, antes de plantar ela no chão, você aplica auxinas. Essas auxinas estimulam a formação de raízes, aumenta a chance da muda vingar aqui nesse caso. Você tem, moçada, que elas inibem o brotamento de batatas. Opa, outra ideia interessante aqui pra gente em agricultura, né? Você, moçada, é um produtor de batata e você acabou de colher trocentas toneladas de batata. Só que, cara, você vai ter que armazenar a batata por um tempo até conseguir levar para o mercado, para vender. E pode acontecer que nesse período a batata comece a brotar, né? Cada um daqueles pontinhos na batata inglesa é um meristema lateral, que ele, moçada, pode então formar raízes e galhos e folhas, e a batata então já não prestará mais para comer, né? Dependendo da quantidade de auxinas, lembre que elas podem estimular ou inibir. Então, quando eu coloco bastante auxina, eu vou inibir a formação, nesse caso, de ramos. Eu vou inibir o brotamento da batata, eu vou inibir a formação de raízes, de galhos, de folhas, para aumentar o tempo de armazenamento. No que aumenta o tempo disponível para armazenamento, aumenta o tempo disponível para comercialização. Ou seja, você, o cara lá, produtor de batata, tem mais tempo para poder transportar, vender as suas batatas lá. A gente tem pessoas que as auxinas, elas agem como herbicidas seletivos para dicotiledôneas em plantações de monocotiledôneas. Alguém deve estar reclamando, com razão. Caracas, Landim, não entendi nada, nem eu. Vamos então, com calma, né?
Lembrando que herbicida é um tipo de defensivo agrícola, é um tipo de agrotóxico que ele vai eliminar ervas daninhas. Entretanto, uma coisa muito chata com herbicida é que o herbicida ele ataca plantas, né? Então é muito difícil ele matar a erva daninha sem matar, moçada, também, ou pelo menos atrapalhar o crescimento da planta que você está plantando. Comentando que quando você planta, por exemplo, soja, né? Para evitar que eu tenha problemas, nós temos a possibilidade de desenvolver plantas transgênicas, né? Então a gente falou lá da soja RR, que a soja RR é resistente ao herbicida. Quando eu aplico herbicida, a erva daninha dança, mas a soja RR resistente ao herbicida, ela não é eliminada. Só que essa soja RR, ela é transgênica, né? E aí, bem ou mal, envolve lá a técnica de engenharia genética, bem ou mal. Tem pessoas que se recusam a comer lá alimentos transgênicos, etc e tal. De maneira que eu tenho outra possibilidade natural de herbicidas, mas nesse caso não vale para soja, porque soja é dicotiledônia. Só vale quando eu estiver plantando monocotiledônia. Detalhe que monocotiledônia, eita caramba, tem várias de interesse comercial. Monocotiledônia, gramíneas, milho, arroz, trigo. Ora, só esses aí, né, moçada? São 3 dos alimentos mais importantes lá para a espécie humana. E aí, gente, nesse caso, para eu não ter que usar herbicida, eu posso trabalhar com auxinas. Herbicidas seletivos para dicotiledôneas em plantações de monocotiledôneas. A explicação: monocotiledôneas são mais resistentes às auxinas do que as dicotiledôneas. O que quer dizer automaticamente que determinadas concentrações de auxinas inibem as dicotiledôneas sem afetar as monocotiledôneas. Pronto, eis aí o que há de interessante, né? Por que eu fabrico soja transgênica resistente a herbicida, mas eu não preciso fabricar milho, arroz, trigo transgênico resistente a herbicida? Simples, porque milho, trigo, arroz, cana-de-açúcar, cara, tudo isso aí é monocotiledônia. Sabe o que eu faço? A monocotiledônia é naturalmente mais resistente à auxina do que a di, determinando as concentrações de auxinas inibem as dicotiledôneas sem afetar a mono. Então pego minha plantação de trigo, de milho, de arroz, de cana-de-açúcar e taco auxina. No que eu taco auxina, a monocotiledônia não é afetada, as dicotiledôneas, a maioria das ervas daninhas é dicotiledônia, elas são inibidas, não crescem e com isso não atrapalha a plantação, sem eu precisar trabalhar com transgênicos ou coisas do gênero aí nesse caso. Ainda pessoas conversando lá a respeito de propriedades, de utilidades que as auxinas elas vão ter. Auxinas, pessoas, elas podem ser utilizadas como desfolhantes. Nesse caso, pessoas, elas podem ser usadas para poder tirar as folhas das plantas. Ô Landim, por que você iria querer desfolhar, tirar as folhas das plantas? Se houver alguma necessidade, você pode usar auxinas, algumas delas, em certas doses, fazem as folhas caírem. Isso aí, moçada, foi utilizado, por exemplo, lá na Guerra do Vietnã, né, pelos americanos, né? Os norte-americanos levaram lá uma coça dos Vietcongs lá, né, na Guerra do Vietnã. Um dos motivos principais, poxa, guerrilha no meio da selva, né? Não adianta você ter o avião mais foda do mundo para poder chegar e bombardear todo mundo se você não sabe quem vai bombardear. Então, vegetação fechada, né? Florestas tropicais, semelhantes à floresta amazônica, a Mata Atlântica, lá no Vietnã, o cara sobrevoava de avião, não via cadê o inimigo. E aí, durante um tempo, os americanos sobrevoavam e liberavam o agente laranja. O agente laranja, moçada, desfolhante, fazia as folhas das árvores caírem para poder mostrar onde é que estavam lá os inimigos escondidos para eles bombardearem lá. Entretanto, o impacto ambiental, claro, é muito sério. O impacto para a saúde humana também. Tanto é que hoje em dia esse agente laranja é uma substância proibida, né, porque tem lá alguns componentes do agente laranja que auxinas são de boas, mas alguns que são muito tóxicos lá para a gente, lá na brincadeira. Você tem pessoas
que tanto algumas auxinas podem desfolhar, como algumas auxinas, elas podem inibir a queda, inibir a abscisão. Vamos nos acostumar com esse nome lindo, abscisão, queda. Abscisão, queda, inibir a abscisão de folhas e de frutos maduros. Ah, rapaz, isso aqui é interessante, né? Tanto você pode, dependendo do tipo de auxina e da quantidade, fazer as folhas caírem, ou, moçada, segurar as folhas, inibir a abscisão, inibir a queda. Acho que eu vou até escrevendo, né, gente? Inibir, pronto, a queda de folhas e de frutos maduros. Inibir é manter no caule por mais tempo. Tem um detalhe interessante em termos de economia, né, de agricultura. Inibir a abscisão de frutos maduros, exatamente manter eles nas plantas por mais tempo. No que mantém eles na planta por mais tempo, legal, aumenta o tempo disponível para a colheita. Tudo bem? Não deu para entender? Você tem uma plantação de, sei lá, caju. Mas você tem lá trocentos hectares de plantação de caju. Todos os cajus amadurecem ao mesmo tempo. No que todos os cajus amadurecem ao mesmo tempo, cara, é complicado você tirar todos os cajus para poder comercializar antes deles começarem a queda, a abscisão cair, e caiu no chão, estragou, não pode mais vender. Tu tem uma plantação lá de maçã, trocentos hectares de plantação de maçã, né, para as maçãs não caírem, né, estragar no chão, você não vai poder mais vender. Você pega lá o seu aviãozinho, né, você é um super mega fazendeiro, né, tem um avião pulverizador, vai lá e sobrevoa a plantação com o seu avião pulverizador, jogando auxinas. As auxinas não deixam cair o fruto maduro, os frutos maduros são mantidos na árvore por mais tempo, e quanto mais tempo o fruto fica na árvore, mais tempo eu tenho para colher. Como eu disse, se ele cair no chão o fruto estraga, eu não posso mais vender. Eu quero segurar ele na árvore o máximo de tempo que eu conseguir. Então eu posso usar auxinas para segurar o fruto na árvore, inibir a queda dele, para eu ter mais tempo para colher, para comercializar, e etc e tal. E, moçada, nós temos lá que as auxinas estimulam a produção de flores, floração, em alguns tipos de plantas, tá? Não são todas, mas em algumas plantas isso pode acontecer. É o caso, por exemplo, gente, lá de abacaxi. Isso quer dizer que você é um plantador de abacaxi, quer fazer os abacaxis produzirem flores para se reproduzir, joga auxina, fabrica flor para poder promover a reprodução em relação, não é qualquer planta, é, por exemplo, em relação lá ao abacaxi.